Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui a especificação dessa placa AMD. A versão dela é a versão FSB 800, tá bom? Barramento de memória DDR400. Ela é uma placa AMD, tá bom? Primeiro nós vamos começar com o processador, tá bom? O processador dela que está nessa placa-mãe é o AMD Sempron, né? 2800, né? A nova linha de processadores da Sempron, da AMD, vem para substituir os atuais Turon e o Atom XP no mercado de processadores mais simples da AMD. O Turon e o Atom XP saem de linha, ficando a Sempron com a missão de concorrer como o Celeron da Intel e o Athlon 64 com o Pentium 4. Por um lado, essa decisão da AMD foi boa, já que a AMD atualmente provavelmente tem muitos processadores no mercado, ficando difícil a correlação direta com os processadores da concorrente Intel. O Duron concorre com o Celeron, mas o concorrente do Celeron D é o Atom XP, e o concorrente do Pentium 4 pode ser tanto o Athlon XP quanto um Athlon 64, dependendo do modelo. Por outro lado, pode haver uma pequena confusão, pois foram lançados processadores sempre tanto com o socket 462, socket A, usado pelo Doron e também pelo Athlon XP, quanto ao socket 754, usado pela maioria dos processadores Athlon 64, assim como o Sempron pode ter a arquitetura interna do Athlon XP e Duron, modelo socket 462. Outra arquitetura interna do Athlon 64, com as extensões de 64 bits desativadas, modelo socket 754. Foram lançados 5 modelos de Sempron, e a AMD infelizmente continua usando a nomenclatura PR, que não indica o clock do processador, mas é uma unidade de referência de desempenho criada pela AMD. De acordo com a documentação técnica do Sempron que recebemos, a nomenclatura PR desse processador não é comparável a nenhum processador Intel, nem tampouco comparável aos outros processadores da própria AMD, sendo somente uma referência para processadores dentro da mesma linha. Isto é, para o usuário saber que um Sempron 2800 é mais rápido do que um 2600, tá, legal, mas é assim, porque não usam logo um clock verdadeiro? Abaixo compilamos uma tabela com os processadores lançados em suas principais características. Vamos lá, eu vou dizer para vocês. Bom, processadores da Sempron 2200. O clock interno dela é 1,50 GHz e o clock externo dela é 166 MHz. Dados por clock 2, o cache L1 é 128 KB, o cache L2 é 256 KB e o socket é 462. O corrente? Não há nenhum. Sempron 2300. O clock interno é 1,58 GHz. O clock externo é 166 MHz. Dados por clock 2. Cache L1 128 KB, cache L2 256 KB e o socket é 462. Concorrente? Nenhum. Sempron 2400. Clock interno 1,64 GHz. Clock externo 166 MHz. Dados por clock 2. Cache L1 128 KB, cache L2 256 KB, socket 462 e o concorrente é o Celeron D 320 de 2,4 GHz. Sempron 2500. Clock interno 1,75 GHz. Clock externo 166 MHz. Dados por clock 2. Cache L1 128 KB, cache L2 256 KB e o socket é 462. Concorrente Celeron D 325 de 2,53 GHz.
Sempron 2600. Clock interno 1,83 GHz. Clock externo 166 MHz. Dados por Clock 2, caixa L1 128 kB, caixa L2 256 kB e o socket é 462 e o concorrente é o Celeron D330 de 2,66 GHz. Sempron 2800. Clock interno 2 GHz. Clock externo 166 MHz, dados por Clock 2, caixa L1 128 kB, caixa L2 256 kB e o socket é 462 e o concorrente é o Celeron D335 de 2,8 GHz. Sempron 3100. Clock interno 1,8 GHz. Clock externo 200 MHz. Dados por Clock 2, caixa L1 128 kB, caixa L2 256 kB e o socket é 754 e concorrente não há nenhum. Bom, esse é o acordo com a AMD. Nós recebemos da AMD dois modelos para testes, o Sempron 2800 para a plataforma de socket 462 e o Sempron 3100 para a plataforma de socket 754. Bom, o processador Sempron 3100, a principal característica dos processadores de socket 754 é que eles têm integrado o controlador de memória, circuito que tradicionalmente fica no chipset da placa-mãe, o que, de acordo com os nossos testes, aumentou o desempenho do processador, pois estando dentro do processador esse circuito é mais eficiente do que o circuito presente do chipset. Os modelos socket 462 podem ou não ter o esquema DDR Dual Channel, que em teoria o dobra o desempenho do processador no acesso à memória. Como o controlador da memória está no chipset, esse recurso depende da placa-mãe usada e não do processador. Em nossos testes usamos uma placa-mãe com um chipset NeForce 2400 Ultra que suporta esse recurso. Já o modelo Socket 754 não tem esse recurso. O modelo Socket 754 usa o barramento hipertransport. Em todos os nossos testes de processadores Atom CCD4, nós explicamos em detalhes o funcionamento desse barramento e outros detalhes sobre a plataforma Socket 754. Bom, agora vamos ao modelo específico dessa placa-mãe. Vamos falar somente sobre as suas características básicas. A marca dessa placa-mãe é o PC Chips. A linha dela é DDR400 Socket 754. O modelo é FSB 800A31G, né, na versão de 1.0, né, suportando memórias DDR1 de 2 GB, a plataforma AMD, a capacidade, como eu já disse, de 2 GB, tanto 1 GB num lado e o outro GB no outro lado, o socket é 754, CPU AMD, tipo de memória DDR400, chipset CIS, slot de expansão 2, né? Como eu já disse aqui, que tem duas entradas para memória DDR1 de dois lados, aplicações de PC, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a placa de vídeo, pessoal. Bom, a placa de vídeo que eu estou usando aqui, pessoal, ela está aqui, ó, é uma placa novinha, roxa, né? Ela é uma placa da NVIDIA GeForce 4MX 4000, 128 MB DDR, GDDR 64 bits, 2048X 1536 bits, AGP 8X, tá bom? O seu adaptador gráfico de Randace é 350 MHz e a velocidade de relógio do barramento da placa gráfica é 275 MHz. Bom, tipo de memória da placa gráfica é GDDR e a memória bus é 64 bits. Taxa de transferência de dados é 1,1 GB bits, né? Que fala. E o tipo de interface é AGP 8X. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, como eu já trouxe para vocês aí um pouquinho da especificação da placa de vídeo, um pouquinho da especificação da placa-mãe
e também um resumo aí, especificação do processador. Agora vamos ver como que vai rodar o FIFA 07 nessa placa aqui, tá bom? Vamos lá. Tá ali ó, o FIFA 07. Tá. Vai rodar aqui. Vai rodar. Tá aí, pessoal. Rodou perfeitamente, né? Não travou nem nada. Vou até apertar o pause aqui pra mim colocar aqui ele no. Ó, pode ver, ó. Rodando perfeitamente, ó. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.